Salve, salve, minhas deusas e deuses! Isis de Manaus falando aqui com vocês. Oi, rapaziada, aqui é o Drecaus. E estamos aqui no evento LET, do curso de teatro, para a disciplina de Pedagogia do Teatro da professora Eneila. Nós vamos mediar alguns espectadores para o espetáculo Agreste. E só lembrando, o espetáculo Agreste foi escrito pelo Nilman Moreno e ele está sendo atuado pela grande divônica Débora Ohana e foi co-dirigido pelo Humberto Issal. Então, vamos às entrevistas? E ao Coffee Break. Estamos aqui agora com a professora Eneila, nossa professora do terceiro período de Pedagogia do Teatro. Boa tarde, professora. Boa tarde, estou feliz que estão aqui trabalhando, né? Para ela receber um 10 depois, né, Bruce? Vamos pensar. Professora, então conta pra gente como que surgiu o LET e como estar fazendo 10 anos. Primeiro, eu fui estudante do Flávio Desgranges, que é quem traz essa ideia, né, de que o espectador faz parte da ação cênica. E depois desse componente, eu comecei a refletir e ver o quanto a gente tinha essa carência aqui no Amazonas. Aí comecei com o projeto e, ao mesmo tempo, com o componente de pedagogia do espectador. E o objetivo é levar esse conhecimento para fora da universidade. Aqui tem um componente e fora precisar de um projeto. Então esse projeto ele faz esse papel. Além de divulgar o curso de teatro, a gente leva uma metodologia diferenciada de como fazer teatro. Chegando à conclusão assim, você pode fazer, você deve fazer, e a gente acaba desenvolvendo um trabalho lindo que a gente chama de leitura de espetáculos teatrais. E hoje a gente vai ter um espetáculo que foi apresentado há 11 anos nesse projeto. Então eu estou curiosa também, porque eu não sei como esse espetáculo foi se modificando com o tempo. É a mesma atriz, é o mesmo lugar, mas são pessoas diferentes, né? Então eu estou muito feliz, é uma comemoração, é uma festa que a gente não sabe quantos anos ainda tem de LET, mas enquanto ele existe, né? Então a gente comemora e fico feliz, porque é uma festa de todo mundo. Foi uma reunião de egressos e egressas. E isso é muito legal, porque eu percebo que não visitam a universidade. Espero que vocês não façam isso. Nunca dá para esquecer isso aqui. Tem que estar aqui, tem que trazer proposta, tem que ser voluntário, porque a gente está fazendo a diferença no Amazonas a partir do teatro, né? Sim. Que chique, muito obrigada, professora, e parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto e vida longa ao LET. É, que afinal de contas o LET é uma criança que está entrando no ensino fundamental 2, né? Espero que ela chegue na pós-graduação. Mas já está alfabetizado, já sabe fazer leitura. Estamos aqui com Kleber Ferreira, ele que é ator, presidente da FETAM e muito mais. Então, Kleber, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu vou te fazer 3 perguntinhas. Você tem costume de assistir espetáculos teatrais? Eu acho que eu tenho um pouquinho, né? Eu acho que eu assisto alguns, eu assisto bastante. Assim, é muito frequente, né? Você está em espetáculos. Em cena agora menos, por conta de estar como presidente da Federação de Teatro do Amazonas, né? Cheguei a ficar até de 2023, 24 não estive em cena, mas eu assisto bastante espetáculos. Eu acho que eu posso dizer que eu assisto pelo menos 3 espetáculos por semana. Assim. Nossa, muito chique! E você conhece as pessoas envolvidas na produção do espetáculo Agreste? Conheço a Débora Ohana, já sei que ela vai estar em cena e estou muito entusiasmado para assistir o espetáculo. E conta pra gente, o que você espera desse espetáculo? O Agreste tem um texto bem interessante, eu conheço a dramaturgia,
A Débora é super talentosa, então eu tenho certeza que vai ser um espetáculo que deve prometer muito. Eu estou bem ansioso, mas eu tenho certeza que vai ser um excelente espetáculo. Então, a gente vai assistir o espetáculo agora e depois do espetáculo a gente volta. Boa tarde, Bricello. Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente tá aqui agora para conversar com ele, porque a gente tá no pré do espetáculo. Queria saber se você já conhece algum dos envolvidos, alguma atriz ou co-diretor. Bom, eu conheço a atriz, né? Já ouvi falar muito dela, que ela já estudou aqui eu conheço ela. Quais são as suas expectativas para o espetáculo? São as mais altas possíveis. Não assisti o espetáculo ainda, já ouvi falar do espetáculo, então estou com uma expectativa muito boa e alta. Você tem costume de assistir teatro, assistir obras assim? Claro, sempre quando tenho um tempo de ir ao teatro, assistir os amigos locais daqui, sempre eu estou acompanhando. Então, Bricello, a gente volta aqui depois da peça pra gente conversar e saber o que você achou, pode ser? Pode ser, claro. Fechado? Agora eu estou com Fábio Campos, que também é ator, já estudou aqui na Exat, no curso de teatro, muito chique. Então, Fábio, conta pra gente. Você tem costume de assistir espetáculos teatrais? Sim, tenho sim. Assim, é muito frequente, com muita frequência? Não, porque eu moro distante, eu moro na zona periférica de Manaus, Tarumã, então fico um pouquinho distante e aí com outros afazeres. Ultimamente eu não tenho vindo muito a espetáculo. Estou aproveitando essa oportunidade de estar aqui na Exat, né? E assistir esse espetáculo que vocês vão nos apresentar agora. Olha, muito chique. A questão da acessibilidade do teatro, né? Em relação à geografia, ao território do local, da onde a pessoa mora, dos acessos ao teatro, isso é muito importante. E me conta, tu conhece as pessoas envolvidas na produção de Agreste? Não, nesse espetáculo não conheço. E o que tu espera desse espetáculo de hoje? Eu espero, assim, muita emoção, porque o nome me remete a alguma coisa, assim, do sertão, alguma coisa nesse aspecto. Espero que esteja certo. Então, a gente vai assistir o espetáculo e depois a gente volta. Boa tarde, Suelen. Boa tarde, mano. Conta aí. Boa tarde. Então, voltamos aqui agora com a Suelen. Suelen, você tem costume de assistir espetáculos? Sim, tenho costume. Não com tanta frequência como eu gostaria, mas sim. E o que você espera desse espetáculo da Agreste? Bom, eu espero poder fazer meu trabalho e curtir o espetáculo também. Você, por acaso, conhece já os envolvidos? Alguma da direção, da atuação, alguém assim? Não conheço ninguém. Não que eu me lembre no momento, talvez eu reconheça de rosto. Então, hein, Suelen, a gente vai fazer um trato aqui no final da peça, a gente vai se encontrar e eu vou querer saber o que você acha disso, tá bom? Fechou, combinado. E agora eu estou com Kelly Vanessa, ela que é atriz, produtora, e eu vou te fazer umas perguntinhas. Kelly, primeiro, você tem costume de assistir espetáculos teatrais? Sim, eu tenho costume, sim. É bem frequente? Sim, eu sou assídua. Sempre vou em todos os... O último que eu assisti foi a Tartuffe-me, que está em cartaz, né, inclusive. Então eu assisti já esse mês de abril, já assisti um espetáculo de teatro. Tudo, pelo menos um por mês, né, pra garantir. E você conhece pessoas que estão na produção de Agreste? Não conheço. Peraí, eu não sei quem é a produção de Agreste. Quem é? Olha, nós temos a Débora Hanna. Ah, conheço. Ela é minha egressa, né? Quando eu entrei na universidade, ela estava saindo. Conheço a Débora Hanna. Tudo. E o que você espera do espetáculo Agreste? Eu espero que seja um momento de reflexão, né? Porque eu acho que o teatro, ele é isso, é aquele lugar que a gente tá, que a gente possa sair transformado. Então, assim, eu espero sair bem reflexivo dessa peça. E agora a gente vai assistir o espetáculo, daqui a pouco a gente volta. Boa tarde, estou aqui agora com a Duda. Oi, Duda. Oi, boa tarde. Então, Duda, eu quero saber se você por acaso já conhece alguém que está envolvido, você sabe de alguém, você é próximo de alguém que está na peça? Não, mas eu já ouvi falar bastante por conta do componente da Eneila, então, tipo, já é uma coisa bem frequente da gente falar sobre. Ironicamente, essa entrevista vai ser pra componente da Eneila, olha só. Meu Deus, oi, Eneila! Então, Duda, queria saber quais são suas expectativas para a obra. Assim, tipo, eu sei que é uma obra que tem diversas opiniões, assim, que se dividem muito e tal. Então eu tô bem ansiosa, na verdade, porque eu quero ver qual é o rumo que vai tomar. Porque algumas pessoas têm opiniões favoráveis, outras nem tanto. E, enfim, acho que só eu vendo pra eu poder ter essa opinião também. E só pra encerrar aqui agora, Duda, você tem costume de frequentar obras, de assistir peças?
sim, principalmente depois que eu voltei pra faculdade, tem sido um costume que voltou bastante e eu tô bem feliz com isso, na verdade. Ah, que bom. Então, Duda, depois de você assistir o espetáculo, a gente vai voltar aqui pra saber o que você achou, fazer outras perguntas. Pode ser? Beleza. E é isso, gente. É uma festa, uma comemoração, não é nada burocrático, é só pra gente comemorar algo que é legal. Chega de negativismo, falando que as coisas não dão certo na educação. Dá sim, a educação básica tem projetos maravilhosos, tem professores maravilhosos, pedagogos, diretoras, diretores. E eu acho que é isso aqui a gente comemora a qualidade de uma ação dentro da educação. A educação tem que ser isso sempre, não só em momentos, né? Obrigada a todos vocês que participaram. Estamos de volta depois de assistir o espetáculo Agreste e eu tô aqui com o Kleber para fazer a mediação pós-espetáculo. Então, Kleber, conta pra gente, tu curtiu o espetáculo? Curti muito. Eu já esperava que a Débora ia arrasar. É um texto, adorei o debate pós-espetáculo, porque trouxe um debate sobre a questão dos corpos queer que talvez o espetáculo, quando foi realizado, não tinha, há 11 anos atrás. E a proposta do Nilton Moreno também talvez não tinha naquela época esse debate. E o debate trouxe algo bem interessante, a Débora arrasou, eu adorei o espetáculo. E qual cena mais te tocou? Na verdade, é muito particular, porque esse texto foi o texto que foi utilizado no vestibular na nossa entrada. Então eu já sabia o texto do delegado, porque eu fiz o delegado há alguns anos atrás também, quando eu entrei na universidade. Então, aquele texto do delegado, do padre, na verdade, porque mostra a hipocrisia de uma sociedade. E tem uma parte do texto bem interessante, que talvez eu não lembro se o espetáculo chegou a trazer, mas que ela pergunta isso, né? Mas vocês eram amigos, conheciam o Teobaldo desde sempre, e agora que descobriram que, dando já o spoiler do espetáculo nos textos, agora que descobriram essa particularidade do Teobaldo, ele deixou de ser a pessoa trabalhadora, responsável que era. Então a hipocrisia da sociedade trazida no texto é muito legal. Então ela traz isso bem bacana. Então essa parte dos textos que eu conhecia me traz uma nostalgia, porque foi o texto que nós utilizamos, foi a prova prática do curso de teatro para a gente entrar no vestibular alguns aninhos atrás. Olha, para quem não sabe, para entrar no vestibular, né, de teatro aqui na UEA, além da prova normal que todo mundo faz, escrita, nós temos também a prova de habilidades, né? Então é sobre isso que o Kleber está falando. E para a gente finalizar, você indicaria esse espetáculo para os seus pares? Eu não só indicaria, como eu espero muito que ele consiga. Eu acho que, não sei se a Débora tem esse interesse, mas eu acho que ele é muito interessante, ele poderia ser feito e poderia estar em outros lugares também para fomentar cada vez mais esse debate. Eu, com certeza, surpreendi.
Kleber, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Aceitar o convite desses estudantes que estão aqui fazendo seu trabalho. E é isso. Eu que agradeço. Valeu. Boa noite, Bricello. Boa noite. Estamos de volta aqui agora. Você assistiu a peça, eu queria saber qual foi a cena que mais te tocou na peça. A cena que ela começa a cantar no final, né, que eu acho que é muito significativa e forte, que a plateia também começou a cantar junto, foi muito emocionante. Você gostou então da peça, correto? Gostei bastante. Então diria eu que você indicaria ela pra alguém então? Claro, com certeza. Quem não assistiu, quem tiver a oportunidade de assistir quando tiver novamente, né, espero que vá assistir também, porque é um espetáculo muito bom. Então é isso, Bricello, muito obrigado. E estamos de volta com o Fábio para saber pós-espetáculo, o que ele achou, o que ele sentiu. Então, Fábio, você gostou do espetáculo? Amei. Sim, gostei muito. Porque é um tema assim que, apesar desse texto ser já bastante encenado, foi ensinado pela atriz aí há 11 anos atrás, no meu modo de pensar, de ver, é um texto atualíssimo, né, que fala sobre as questões, mesmo que de uma maneira diferente, mas as questões continuam sendo atuais, diferente do que eu vi lá dos outros debates, né, das pessoas contrárias, em que tem que mudar. Eu, como homem nordestino, hétero, indígena, né, tem um outro olhar na questão desse debate, porque eu me senti afetado, né? É como se eu tivesse visto a primeira vez, olha, isso existe, isso acontece, o amor é lindo, foi inocente, mas é lindo e ele existe, e eles se amaram, e isso é o que importa, o amor sempre vence. É isso. E qual cena mais te tocou nesse espetáculo? A cena onde ela se ajoelha lá, olhando Etevaldo, né? Etevaldo, eu não lembro bem porque não é familiar para mim, né? Eu não conheço bem o texto, mas a cena que ela se ajoelha e vê e descobre, perante a inocência dela, que Etevaldo era uma mulher também. E aí ela percebeu que as mulheres também se amam. É isso. E você indicaria esse espetáculo para os seus pares? Sim, realmente, com certeza indicaria sim. Ai, Fábio, muito obrigada por sua disponibilidade de ajudar esses estudantes nesse trabalho de graduação. Espero que você, né, consiga ter acesso a mais espetáculos e se sinta muito bem representado. Obrigada. Eu que agradeço. Boa noite, Suelen. Estamos aqui de volta, tudo bem? Tudo ótimo. Então, Suelen, agora eu quero saber se você gostou da peça. Com certeza, eu adorei a peça. A atriz desempenhou um papel muito bonito, né? Como ela desenvolveu uma atuação de mais de um personagem, só ela mesma. Isso ficou muito claro, sabe? E como ela movimentava o corpo e mudava, cada movimentação era um personagem diferente. Inclusive, até situações de que tinha violência, ela demonstrava com o corpo, né? E eu achei tão legal que eu vou copiar essa estratégia de atuação pra mim, sabe? Eu achei muito top. E qual foi a cena que mais te tocou? Teve a parte do motim que ela... Eu tô pensando na parte ela como atriz atuando, né? Sim. Na parte que ela simplesmente virou de costa e deu para entender que eram várias pessoas se manifestando contra as personagens principais, né? E a outra questão, agora a questão de como uma pessoa que assistiu, né, da plateia, né, a parte mais interessante foi justamente quando descobriram que o defunto não era o defunto, era a defunta, né? Então teve aquele momento de comédia ali que eu achei muito divertida, né? Que ela também conseguiu colocar. Eram vários personagens ali e ela ali sozinha interpretando todos. Então, eu amei demais. Você indicaria a peça, então? Com certeza, principalmente com ela, né? Principalmente com ela fazendo. Ela fazendo, super recomendo. Olha, ela deveria cobrar ingresso, o pessoal ia pagar, com certeza. Então é isso, muito obrigado, Suelen. Disponha sempre, mano velho. Estamos aqui com a Kelly Vanessa após o espetáculo Agreste. Me conta,
Você gostou do espetáculo? Nossa, eu me recordei desse texto do Nilton Moreno, porque foi o texto que eu entrei na universidade. Então, assim, cara, eu amo esse texto. Eu acho, assim, que ele tem muitas nuances que a gente precisa utilizar, elas estão bem ali, sensíveis e bem quase invisíveis, né? Porque é um texto muito forte, que tem uma temática forte, mas eles têm algo peculiar que eu acho que a gente pode trazer, que é a sensibilidade em relação à fé, ao amor, a questão muito forte em relação ao sexo também, à penetração. Então, tipo, tem muitas coisas que traz essa sensibilidade desse texto, entendeu? Enquanto a humanidade, enquanto que a gente se conecta com o outro. Então, é uma história de amor. Eu acredito que esse texto ele traz uma história de amor, uma história de fé. E eu acho que a gente precisa revisitar esse texto e pegar essas potencialidades quase invisíveis que ele tem. E aí a Débora tem um lugar da interpretação muito necessário, que eu acho que é que a gente precisa encontrar no teatro para além da temática, que é o fazer teatral, que é a interpretação. E a Débora faz isso perfeitamente, então eu adorei. E qual cena mais te tocou nesse espetáculo? A cena que mais me toca é aquela depois que ela fala com o delegado, depois que ela vê que, tipo assim, ela não tem ninguém, todo mundo tá contra ela, o padre não pode ajudá-la, as fiéis lá estão falando um monte de coisa contra ela, o delegado também, ela pode morrer. Então, eu acho que aquela cena ali é decisória, dela decidir morrer, né? Dela decidir se deixar matar para as outras pessoas. Você indicaria esse espetáculo para os seus pares? Eu acho que sim, eu indicaria, que a gente pudesse olhar com ele com esse outro olhar, além do que traz mais visível, né, para olhar com essa sensibilidade. Kelly, muito obrigada por aceitar e ter disponibilidade de conversar com a gente. Obrigada, gata. Obrigada também. Boa noite, Duda. Boa noite. Então, estamos aqui agora no pós-espetáculo e eu queria saber se você gostou. Então, eu gostei bastante, porque, enfim, eu nunca tinha realmente parado para ler, nem visto nenhuma apresentação desse texto. E é uma novidade. Tem parte que eu gostei bastante e, como eu falei, eu não conheço o texto, eu não sei qual o tempo dele, enfim, todas essas informações mais assim. E, obviamente, existem algumas críticas acerca. Mas, no geral, é uma boa apresentação, é um bom texto. É uma coisa que é bem marcante, assim, é bem forte. Bem forte, isso. Pegando já esse gancho, eu quero saber qual foi a cena durante o espetáculo que você mais te tocou, assim, mais ficou dentro de você. Eu acho que a partir do momento que começa a ter essa descoberta, né? Tipo, pro bem ou pro mal ainda é uma coisa que marca muito. Sim. E, querendo ou não, a peça toda meio que acaba girando em torno disso, porque o desenvolver mesmo vai a partir desse momento em que tem a descoberta. Você indicaria? Sim, com certeza. Obviamente, tem algumas coisas que eu vejo de uma forma mais... que poderia ter sido avisada antes. Por exemplo, eu acho que a questão das luzes, que eu sei que é especificamente dessa apresentação, mas que não foi avisada antes e me incomodou um pouquinho. Mas de resto eu recomendaria sim, com as prévias recomendações. Tá bom, então, essa foi a Duda, muito obrigado pela entrevista. Estamos aqui agora com Débora Ohana, nossa aluna egressa daqui da UEA. Eu falo por mim, pela nossa turma, que estamos trabalhando na sua peça, na cobertura, na mediação, que é muito bom ver uma atriz como você voltando aqui para apresentar. E eu queria realmente só agradecer mesmo. Muito obrigado. Então, Débora, conta pra gente como é pra você voltar na universidade, né? Acredito que o espaço está diferente de quando você estudava aqui, mas o espaço simbólico, né, é o mesmo. E ainda mais vindo apresentar esse espetáculo que você já não apresenta há 11 anos, né? Então, assim, imagino que deva ser um misto de sentimentos pra ti, né? Isso, eu me formei em 2016 e fazia 11 anos que eu não apresentava esse espetáculo. Eu vinha aqui, mas não tinha entrado nessa sala. A sala realmente, acho que desde 2016 eu não tinha entrado aqui, não me recordo de ter vindo aqui especificamente. Então gostei de ver toda a estrutura nova que tá, né? Eu brinco que eu falei, gente, tem um camarim, não tinha isso na minha época não. E é um prazer estar aqui nessa sala de novo, apresentando depois de tanto tempo, tem uma energia, eu acredito. É uma felicidade imensa também, porque mesmo que eu já fizesse teatro há muito tempo, passar pela UEA é um divisor de águas, né? Para quem sabe aproveitar
contribuiu para a minha formação acadêmica e voltar agora podendo ter essa troca, né, com novos alunos, com professores também, que de alguma forma é um reconhecimento também, né, o professor me chamar, acho que eu fui uma boa aluna, talvez, e então só gratidão e aceito novos convites. Muito massa, muito obrigada também pela disponibilidade de conversar com a gente. Parabéns pelo espetáculo, parabéns pela atuação, trabalho de corpo, corporal, né? Incrível. E que se torna referência pra gente que ainda está cursando, né, a graduação. Obrigada. Obrigada, gente. Estamos aqui finalizando o nosso trabalho de mediação do espetáculo Agreste, da nossa disciplina Pedagogia do Teatro. Muito obrigado a todo mundo que apresentou e foi entrevistado. Muito obrigado, professora Eneila, por essa oportunidade. Espero que a gente leve um 10. Com a certeza, gente merece um 10 depois disso. Afinal, estamos aqui já meia-noite, porque o nosso trabalho não para por aqui. Então, pra gente finalizar com chave mais do que de ouro, amor, eu vou chamar a nossa super equipe de produção e cinegrafista pra vir junto com a gente. Vem, galera, vem. Pode vir. Vem pra cá. Gente, essa é a nossa equipe, a galera que fez esse babado todo acontecer. E o Álvaro... E a Álvaro logo atrás da câmera. Mostra... Não dá pra virar a câmera, não. Tudo bem. E é isso, nós agradecemos aqui a nossa equipe de produção, Lorena, Dani, Abraão, Vitória, Álvaro, por todo o suporte que vocês nos deram nessa noite. E o trabalho é de todos nós no final, não é não? É isso. Verdade. Agora, amor, edita e é 10. 10!